Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio da Defensoria, eu sou Rui Silva, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevistas DPE. E nesta edição vamos falar de um assunto muito importante, tendo em vista que este ano é ano de eleições municipais. Vamos falar sobre boca de urna, sufrágio, violar o sigilo do voto, são alguns crimes eleitorais mais cometidos durante as eleições. E você vai ficar por dentro aqui neste bate-papo no programa Entrevistas DPE. E claro, para tirar as nossas dúvidas, Nasser Hamid, que é analista judiciário, né, vai esclarecer algumas questões para a gente. Seja muito bem-vindo, Nasser. Obrigado, Rui. É uma honra. E para começar esse nosso bate-papo, já começa, Nasser, explicando para a gente em detalhes o que configura a captação ilegal de sufrágio. Captação ilegal de sufrágio, também chamada de corrupção eleitoral. Corrupção eleitoral é no aspecto criminal. Nada mais é do que a compra de votos. Isso é um crime previsto pelo Código Eleitoral com previsão de pena, né? Tanto para quem compra o voto, assim por dizer, como para quem vende, né? Ele é um crime sério porque ele afronta a liberdade do voto, né? Interfere na liberdade do voto e é contra a democracia, portanto, porque o voto tem que ser livre, consciente, sem qualquer influência externa. Está na consciência do eleitor, naquilo que ele entende que é melhor. Para o governo, para a legislatura, enfim, para o poder estatal, para a distribuição do poder do Estado. Muito bem. E eu posso agora citar alguns exemplos aqui, Nasser. Por exemplo, você sabe que muitas pessoas, infelizmente, usam a justificativa de que precisam, sei lá, de algum objeto, alguma coisa dentro de casa, algum material de construção, qualquer coisa, e aí já justificar, se o fulano me ajudou, eu vou ajudar em troca. Isso já caracteriza um crime, né, Nasser? Infelizmente caracteriza, acontece isso. Pode acontecer. Então caracterizará o crime. Quais são alguns exemplos, por exemplo, comuns de o que eu estou falando, né? Doação, oferecimento, promessa de entrega de bens, né? Vantagens pessoais que se enquadram como captação ilegal de sufrágio. Eu citei a questão de material de construção, alguma coisa. E aí, para não ficar explícito que é compra de votos, eu já vou falar logo assim, aí a pessoa diz que não, porque eu conheço fulano, ele me ajudou, eu vou ajudá-lo. Eu estou tentando usar uma linguagem mais simplificada, a do povão mesmo, para poder deixar bem claro que é ilegal compra de voto. Dá uns exemplos mais básicos para a gente. Olha, a compra de votos a gente já verificou, eu estou falando da jurisprudência sem entrar em caso concreto, né? Sim. Na jurisprudência que eu vejo de todos os tribunais eleitorais do Brasil, né? Então, há várias situações, né? Há casos clássicos como caixas d'água, material de construção, próteses dentárias, dinheiro em espécie mesmo, perto das eleições ou no dia das eleições. Existem, assim, uma prática, assim, uma gama enorme de práticas infelizes que a mente produz. De vez em quando você verifica, né? Então, de vez em quando a gente se assusta até, mas existem várias formas. A questão de exames sempre médicos. É uma tônica, a entrega, dependendo muito da situação, pode configurar, né? A gente não sabe se o exame médico é feito ou oferecido em troca de um voto, é compra de voto, né? Se houver, sempre há uma mercancia, né? Sim. Troca-se o voto por algum bem da vida, alguma utilidade, ou mesmo até dinheiro. É assim que funciona. Aquela Pelo situação. que eu pude ver na jurisprudência até hoje. Eu lhe ajudo e você me ajuda. É mais ou menos assim que funciona. E para não entrar explícito pode acontecer, né, no modo de falar. E é claro que é conduzida toda uma investigação, não é, Nasser, em relação à captação ilegal de sufrágio. Como que vocês fazem neste caso? Nesse caso, há legitimados para entrar com a ação, né? Há o Ministério Público, que tem uma atuação sempre muito relevante, né? Os candidatos também, às vezes, umas vezes não, muitas vezes, têm o interesse em denunciar, em acionar, em dar notícia crime, né? O que ocorre inquéritos policiais, ocorrem ações penais, observando-se o devido processo legal e a ampla defesa. E pode resultar numa condenação, né? E na esfera civil pode
pode ocasionar outras coisas também, como multa, aplicação de multa, né? Uhum. E eleitos podem perder o diploma, o mandato, dependendo muito da situação. Essa situação ela é muito complexa, né? Sim. Tem o Poder Judiciário, ele trabalha dentro de um processo, com os atores do processo, né? Quem acusa, quem defende, e faz lá uma dinâmica, né? De acusação, análise de defesa, análise de provas, para no final sintetizar se vai condenar ou não, né? Dependendo do que se concluir, se houve ou não a conduta. Muito bem colocado. E, obviamente, agora eu vou trazer para o nosso estado, para a nossa capital, e eu acredito que tenham várias outras capitais. Há uma cultura muito errônea nessa questão de aguardar o toma lá da cá, eu vou lhe ajudar e você me ajuda. Há uma investigação para esses casos em especial, daquelas pessoas que. Eu vou citar aqui um exemplo básico, tá, Nasser? Que você com certeza já sabe, já ouviu muito falar. O pessoal fica em frente às casas, fica de plantão, de prontidão, em véspera de eleição. E aí? Olha, eu não posso falar para você que existe uma cultura, digamos assim, criminosa. Eu não tenho esses dados, esses elementos, né? Uhum, Então, nós sempre trabalhamos muito com o caso em concreto, né? Com o eu que se sei. apura, com o que se flagra, com o que se encontra, né? Uhum, E isso nós estamos na dependência, porque o Poder Judiciário, ele é, como é que se diz? O Poder Judiciário, ele é inerte, né? Ele não tem partes, ele é imparcial, então ele espera ser provocado. A polícia, Ministério Público, interessados que entrem na ação. Mas muito. veja bem, não dá para dizer que tem que existe uma cultura prévia, é tudo muito em cima do caso concreto. Se você me perguntar, eu vejo na jurisprudência que perto das eleições ou nas eleições, no Brasil inteiro ocorrem, tá entendendo? Algumas Uhum, práticas infelizes, compra de voto, né? isso. E quando elas chegam ao conhecimento dos canais competentes, iniciativas são tomadas, né? Inquérito policial por parte da polícia, ações eleitorais, tanto por parte do Ministério Público como por parte das partes, dos interessados, né? Uhum. E assim funciona o nosso sistema, né? O nosso sistema processual. Perfeita colocação, Nasser. Excelente resposta. E fala pra gente qual a diferença entre, por exemplo, a boca de urna e a captação de sufrágio, para que a gente possa entender. A boca de urna é quando, no dia das eleições, o eleitor é abordado geralmente por cabos eleitorais, que chamam, né, que são esses ativistas de campanha eleitorais, Uhum. e lá se é feito a propaganda, dão propaganda para ele, fazem a propaganda, pedem o voto. Então, a boca de urna nada mais é do que uma propaganda no dia das eleições, o que a Lei 9.504 veda. A compra de votos é algo jamais. A captação de sufrágio, lista de sufrágio ou compra de votos, já é algo, apesar de ser também uma conduta criminosa, eu acho que já é algo um pouco mais grave, né? É Uhum. quando se oferece algum bem ou vantagem de cunho econômico ou de qualquer outro cunho para que a pessoa vote em determinado candidato. É o que popularmente chama-se de compra de voto mesmo, Uhum. né? As duas condutas são proibidas pela lei, as duas condutas são tidas como crime. Muito bem. E é crime violar ou tentar violar o sigilo do voto, Nasser? Sim, exatamente. O voto ele tem o sigilo garantido pela lei. Você não pode violar o sigilo do voto, de forma nenhuma, porque é uma garantia da privacidade do eleitor, também é uma garantia da liberdade dele. Ele vota em quem ele quiser e não tem que dar satisfação para ninguém. Muito bem. E eu vou tentar citar um exemplo aqui, me corrija, tá? Se caso eu falhar nesse exemplo. Eu voto no meu determinado candidato, eu saio lá na frente da escola, do local de votação, tem bastante pessoas e eu vou me exaltar dizendo que eu votei no fulano, expondo o meu para poder tentar induzir o próximo colega que ainda vai votar, independente de quem seja. Isso é crime, Nasser? Olha, não dá para chegar e dizer se isso é crime ou não, Eu porque vou veja tentar te bem, o crime convencer a você votar no pode. meu candidato, entendeu, né? Veja bem, o crime para ser constatado, ele Hum, tem que preencher uma série de elementos, né? muito bem.
Veja bem, aqui nós já falamos e chegamos aqui num acordo, né? Aham. Vamos dizer, um acordo assim, do ponto de vista acadêmico, que conversamos, né? Uhum. Muito em tese, né? Sim. Nós sabemos que, em tese, né, a lei proíbe a boca de urna, que nada mais é do que a propaganda, né? Uhum. Se de repente houver entendimento, alguém entender que essa conduta aí acabou resultando numa propaganda numa boca de urna, o responsável por isso pode, né, Uhum. sofrer uma ação penal sobre isso aí. Agora, assim, dizer se a ação vai ser julgada procedente ou não, eu não sei, porque para uma ação ser julgada procedente, primeiro ela tem que ser ajuizada, processada e decidida por quem tem competência, Muito bem. né? E existe Assim, a o gente pode canal falar de. muito em tese. Sim, claro. Nesse exemplo, a gente já consegue entender, né, quem está nos acompanhando aqui pela Rádio da Defensoria. E, Nasce, existe um contato imediato que a pessoa pode denunciar, ou mesmo através do meio mais rápido no local, vamos supor, a polícia. A polícia, quando constatar, entender que está diante de um crime, seja ele eleitoral, seja ele um crime comum, né, Uhum. ela pode e deve efetuar a prisão em flagrante delito, né? Isso. E. E a polícia, vamos dizer, geralmente é a primeira linha de combate, né? Uhum. Existem também outras situações, né? Você pode comunicar para o Ministério Público, você pode usar o sistema Pardal da Justiça Eleitoral, que é um app que você consegue no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde você pode fazer denúncias nesse sistema Pardal, denúncias que eu digo da notícia, né? Uhum. Daquilo que você entende ser crime, né? Muito bem. Existe toda uma... Geralmente, aí podemos falar em cultura geral, né? Aham. Quando existe um crime, né, a sociedade abomina. Se você vê um cometimento de um crime, você chama a polícia, você faz uma ligação para o 190, você procura saber como fazer isso chegar para as autoridades competentes. Isso aqui, aí sim nós temos a cultura, né? Uhum. A população não tolera, a sociedade não tolera práticas criminosas. Muito bem. E com certeza, até o momento do dia das eleições, vão haver muitas campanhas em relação a conscientizar a população, que é o que a gente precisa, né? Nasce. Levar. Eu sei que o pessoal, muita gente sabe, obviamente sabe, mas é preciso que fortaleça essa questão de que só existe o vendedor se tiver o comprador. Então, acabar com isso e pôr na cabeça, Perfeito. né? Pôr na cabeça do eleitor que ele está prejudicando a si mesmo e as suas gerações futuras. Sim, a conscientização, eu diria até algo mais amplo, a educação, Uhum. ela é uma conduta que tem que ser feita diariamente e durante todos os dias e todas as horas do dia, se possível, Verdade. né? E em todos os meios, família, internet, rádios, aonde puder ser dada uma palavra, né? Sempre no sentido que o voto tem que ser consciente, o voto tem que ser livre e o voto não pode ser comprado, negociado e ser objeto de crimes, né? Uhum. Porque se isso for, nós vamos sentir na formação, nós vamos sentir no futuro, não tem Sentir no futuro, como. com certeza. Nasce, Uhum. eu quero aqui que você faça não vou dizer um alerta, mas dê um comunicado para aquelas pessoas ficarem atentas, né, e dar o seu voto de confiança, mas com base no que ele sente, que ele acha, porque meios para verificar se A ou B ou C é bom ou não para ele, para a sociedade, já existem, que são as redes sociais, que tem na palma da nossa mão. Então, dá aquela palavra para o eleitor ficar mais consciente, né, ficar em alerta sempre em relação a essas coisas que são erradas, né? A pergunta, por ser bem formulada, já trouxe a resposta. A pergunta traz a resposta quando menciona em redes sociais. Redes sociais são um aspecto de algo muito maior, que é a cultura da informação. Hoje nós temos uma cultura da informação. Nós temos a internet, nós temos os meios que estão na internet, os meios de comunicação, nós podemos fazer pesquisas nos aplicativos, nos sites de buscas. Portanto, a gente consegue observar
o perfil de cada candidato, né? Uhum. Então, o eleitor ele tem que tentar identificar qual é o candidato que corresponde ao seu perfil, ao que você acha ideal, entende? Para Uhum. o exercício do governo, da administração pública, e nele votar, né? Simplesmente baseando-se no seu juízo, na sua convicção, naquilo que ele acha. Hoje é possível, você pode pesquisar, você tem como conseguir isso aí bem rápido, né? É Isso aí verdade. também esquecendo dos meios tradicionais, né? Porque pode se informar, pode observar, pode fazer leitura de jornais, leitura de notícias, leituras de programas, de Puxar todo o propostas, está tudo histórico da aí, tem uma pessoa é campanha fácil. eleitoral, Uhum. o histórico, né? Então a pessoa tem que, com base nisso, uma ideia do que quer, do que pensa que quer para o seu país, para a sua cidade, né? Uhum. E ali escolher quem se adequa ao seu perfil. Ah, assim, por favor, longe de outras influências, como compra de voto ou qualquer outra situação que seja criminosa, que prejudique, né, a liberdade do voto, a liberdade de consciência do eleitor. Exato. E o eleitor é livre para decidir ele mesmo sem ter influência de terceiros, de ninguém. Ele mesmo decide o que O ele vai eleitor é fazer. livre, decide, o voto dele é sigiloso, Uhum. não tem como se descobrir em quem ele votou, ele pode votar livremente, né? Uhum. Ele também não é obrigado a dizer em quem ele votou ou em quem ele pretende votar, né? Ele Uhum. está completamente livre. O eleitor tem um poder muito grande na questão do voto. Perfeitas colocações. Muito obrigado, Nasser Hamid, que é analista judiciário, está com a gente no programa Entrevistas DPE e com certeza voltará mais vezes, viu, Nasser? Muito obrigado por sua participação com a gente, suas considerações. Obrigado, Rui. Foi uma honra e a Justiça Eleitoral agradece a oportunidade de poder levar esclarecimentos para a população, para a sociedade. E, mais uma vez, agradeço. Muito bem. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.